aqui porque a nossa convidada é especial, ela tem muita coisa interessante para falar, então fica aí, tenho certeza que você vai gostar de mim e muito mais dela, não tenho dúvida, tá bom? E nossa convidada hoje, ela é farmacêutica, ela cuida da saúde da mulher, especialista em suplementação e aromaterapia. Engasguei aqui porque hoje a gente está aqui para aprender sobre esse assunto. Ela também é palestrante e escritora. Vou fazer um jabazinho aqui. Tá com um livro fresquinho que saiu agora, recente. E empresária também. E hoje a gente vai bater um papo, entender um pouco mais desse universo dela. Estamos com a Mariana. Deixa eu ver se eu acerto o seu sobrenome. Beiler. Mariana Beiler. Beiler. Aê, muito bem-vinda. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, viu, Diego? Obrigada mesmo aí pelo convite, né? Eu fiquei bem lisonjeada. É um prazer estar aqui com vocês, né? Eu já venho acompanhando aí o Rede Voice Cash há algum tempo. Legal. Então eu fico muito feliz em poder estar participando aqui hoje, trazer um pouquinho, né, do universo farmacêutico para as pessoas conhecerem também. E da aromaterapia. Olha aí, aromaterapia. Fala direito, Diego. Isso. E me diz uma coisa, a gente estava conversando um pouquinho ali fora antes de começar. A gente estava falando da sua família, você vem de uma família grande, muitas pessoas, muitos irmãos ali. E o que fez levar a Mariana a seguir essa trajetória, esse caminho da farmácia, da farmacologia, enfim. Explica pra gente o que te levou a chegar nesse caminho, antes de tudo. Sim, essa pergunta é muito boa, né? Porque, na verdade, eu falo que eu jamais pensei em ser farmacêutica, eu jamais pensei em atuar na área da saúde. Na verdade, quando eu era ali mais jovem, né? Eu pensei em ser comissária de bordo, até andar de avião a primeira vez. E descobri que eu não nasci para aquilo definitivamente. Eu tenho muito medo de avião, então, não curto voar, não gosto de altura, então não deu bom. Melhor estrada, mais seguro. Isso, Quer dizer, o avião, que a gente entende pelos estudos, é um meio mais seguro, né? Mas a gente não se sente tanto, às vezes. Muita gente não se sente, Isso. né? A gente não se sente tão vulnerável quanto quando a gente tá dentro de um carro. Que é mais comum, né? Do dia a dia, né? Verdade. Então, eu pensei, aí na época da juventude, ali já fazendo o ensino médio, eu cheguei a pensar em fazer direito e tudo, mas a área da saúde era algo que eu falava, não, isso não rola, não cuidar de pessoa, não, isso não rola pra mim. Aí, pelos percalços da vida, né? Eu até conto isso um pouco dessa história no livro. A vida foi tomando ali os seus caminhos. E aí, quando eu conheci o meu esposo, ele já era dessa área, né? Da drogaria. Mas fazia um tempo que ele estava afastado. Uhum. Você estava em outra área. Eu trabalhava em transporte. Uhum. Trabalhei muitos anos em transporte, transportadora. Uhum. E aí, inclusive, a gente se conheceu numa transportadora, né? E depois a gente acabou vindo trabalhar em farmácia, nós dois, porque a família dele, os irmãos dele já trabalhavam em farmácia, tem as farmácias deles. Uhum. E convidou, olha, vem trabalhar com a gente, né? O Rafael, um abraço pro Rafa, é meu cunhado. E ele convidou, falou, vem trabalhar, né, comigo, eu preciso de uma ajuda. O Rafael, então, é o grande culpado nessa história. O Rafael é o grande culpado. Ele tem muita culpa aí no negócio. Então, ele nos convidou para trabalhar com ele, nós passamos a trabalhar junto com ele por um tempo, e depois disso, então, veio a nossa primeira farmácia, né? Nós decidimos, então, empreender ali, caminhar com as nossas próprias pernas. Aí veio a primeira farmácia, e a gente trabalhando ali, na época eu tinha uma farmacêutica que trabalhava conosco, né? E eu fui ali me inteirando daquele universo e comecei a pensar diferente. Eu falei, eu acho que de repente rola de eu fazer uma faculdade. Então o seu primeiro passo foi como empresária no ramo, no caso. Isso mesmo. Uhum. Né? E eu não sabia nada de remédio, não tinha nenhum conhecimento. Meu esposo até tinha, eu não tinha, né? Uhum. Então eu fui aprendendo ali no dia a dia do meu trabalho mesmo. E aí eu falei assim, eu acho que o ideal aqui seria que eu fizesse, né? Nós temos a farmácia. Eu tenho uma mão de obra contratada, né? Eu tenho uma farmacêutica trabalhando para mim. Poxa, mas por que não eu? Porque lá na farmácia nós precisamos ter um responsável técnico, né? Alguém que
responsável técnico mesmo, farmacêutico, que responde por aquele estabelecimento. Estudado, Isso. Né? Então, a gente precisava, de qualquer forma, ter alguém. Não é só abrir alguém. e vender remédio ali. Não, não. Tem todo um... Não, nós precisamos ter, uma vez que a farmácia está estabelecida e aberta, se ela funciona 12 horas por dia tem que ter a presença de um farmacêutico. Interessante. Né? Se, por exemplo, a fiscalização do conselho ou da vigilância sanitária chegar e não tiver um farmacêutico presente, a gente é autuado. Então, não podemos, tá? E aí eu falei, não, poxa, isso aqui é o meu negócio agora, né? Então, acho que vale a pena aqui, de repente, estudar, fazer uma faculdade. E aí eu comentei com minha esposa, eu falei, eu acho que o ano que vem, já tava ali no finalzinho daquele ano, falei, acho que ano que vem, acho que eu vou fazer uma faculdade de farmácia. Mas você gosta? Porque assim, não vai fazer um negócio que você não gosta, só... Eu falei, não, vou fazer o primeiro semestre. Se não rolar, se eu não identificar, eu troco de curso, né? Isso em meados de que ano? Isso foi em 2016. Certo. 2015. Tá. 2016 eu entrei na faculdade. Tá. E aí eu peguei e falei, eu vou começar lá. Se der bom, ok. Se não, eu troco de curso. Mas não rolou, né? Eu comecei a fazer o curso e já me apaixonei ali pela área logo no primeiro semestre. Eu me encontrei, sabe? Que legal. Eu falei, poxa, eu acho que é isso aqui que eu quero mesmo pra minha vida. E aí fiz a faculdade, né? Comecei aos 36 anos de idade. Certo. Terminei com 40, tudo. Muitas pessoas falavam, mas eu era a tia ali da sala. No começo, o pessoal, todo mundo vindo do ensino médio. Pra quem tá ouvindo, quem é a turma nova que já termina o colegial e vai pra faculdade, não entende o que a gente tá falando, que fazer faculdade depois dos 30 é estranho pros 30 a mais aqui. Isso. Você chega, só tem a molecada e você de mais velho. Geralmente é isso. É isso mesmo. E aí lá na minha sala o pessoal olhava meio assim, nunca era convidada para os grupos para fazer trabalho. Mas graças a Deus, né, com o passar do tempo eu consegui mostrar para eles que eu estava ali tão capacitada quanto eles, né, e ficou tudo bem, a gente era uma turma muito unida, né, muito bacana, eu sinto muitas saudades aí do pessoal. Legal. E eu concluí a faculdade, né, e deu bom, deu tudo certo. E aí, assim, quando eu concluí, então eu passei eu mesma a assinar como responsável técnica lá da farmácia. E você, como você mencionou pra gente, a questão do farmacêutico tá ali no balcão, na farmácia, ali vendendo, né, ajudando a questão da venda dos remédios e tal, mas sim, você vai além disso aí também, né? Porque eu vi que você tem, por exemplo, uma das coisas que eu vi no Instagram, você tem um projeto de farmacologia para iniciantes. Você sim, pode falar um pouquinho que é esse projeto que você tem? Sim, então, eu lá já na graduação, eu sempre falava, olha, eu quero ser uma farmacêutica diferenciada, não quero ser mais do mesmo. Eu quero fazer coisas diferentes, de tudo que eu via, de todas as referências. Eu tive, sim, ótimas referências, né, mas eu tinha também algumas referências negativas em relação à profissão. Então eu falava assim, eu quero ser diferenciada, eu quero fazer aquilo que talvez ainda ninguém faz. Porque eu sou a boazona? Não, Deus me livre, não é por isso. Mas porque isso é uma coisa que eu já tinha comigo, me movia, exatamente. Eu deixava 2 filhos pequenos, ia pra faculdade cedo, né, saía de casa às 5h30 da manhã, então eu falava, não, tem que ter uma motivação aqui. Então, nas minhas aulas de farmacologia, eu tive um professor, quero citar o nome dele aqui, professor Juliano Guerreiro, excepcional, excelente professor. Tem aqueles professores que marcam a gente, sim, né? Ele é um deles. E as nossas aulas de farmacologia eram com ele. E aí eu tinha ali... A aula dele era tão complexa que eu falava assim, não, eu não posso piscar nessa aula, né? Então o que eu fazia? Ele autorizava a gente gravar a aula, eu colocava para gravar e não anotava nada. Só prestava atenção. E aí, quando chegava em casa, eu ia escutar aquele áudio e, então, fazia as minhas anotações. Você ouve, pausa, anota, mais tranquilo. Isso. Ele fazia vários desenhos, esquemas na lousa, que ajudava muito no entendimento, eu tirava foto, enfim. Então, aquilo ali foi virando um material. Eu fui, né, tinha um caderno à parte ali que eu fazia todo aquele esquema e tudo, e estudava farmacologia, que é uma coisa que eu gosto muito.
Aí, quando eu terminei a faculdade, eu pensei, bom, esse material aqui é muito rico, sabe? Os colegas pediam emprestado para tirar xerox. Ô, Mari, empresta aquele seu caderno lá e tal, né? Então, Caderninho assim... mágico. Então, eu sempre gostei, assim, de escrever, papelaria, então era tudo muito colorido, tudo muito bem organizado, né? Uma bagunça organizada. E aí, o pessoal pedia, deixa eu tirar uma xerox. Eu falei, gente, esse negócio aqui... acho que pode virar cash, não pode não, né? E aí, quando eu terminei a faculdade, eu desenvolvi, então, o meu primeiro trabalho, né? Fora da caixa do farmacêutico ali, que foi o e-book para ajudar ali os farmacêuticos, estudantes de farmácia e também os novos formados, né? Isso antes da sua formação? Não, quando eu formei. Já quando você formou? Logo que eu formei, isso. Então é um projeto para ajudar quem está começando a estudar a farmacologia. Isso, para os estudantes do curso de farmácia, né? E também para os novos recém-formados, que a farmacologia é uma disciplina muito complexa, né? Então, mas só que ela é, digamos assim, que ela é o cérebro da farmácia, né? Então, muitas pessoas têm muita dificuldade, como eu também tinha, em entender toda aquela disciplina. Então, eu fiz esse e-book pensando em ajudar essas pessoas, facilitar a vida aí dos estudantes e dos recém-formados. Você sabe que até por algo que nem estava nos meus planos, quando eu divulgava lá nas minhas redes sociais, advogados que trabalham com direito médico, se interessavam pelo e-book para entender essa coisa dos medicamentos, né? Mecanismo de ação, reações adversas, que eu trago tudo ali. Então, eles me procuravam. Eu falei, nossa, que bacana, né? Então, eu tô aqui divulgando para farmacêutico, para enfermeiro, né? Até aqui. E aí, advogados, acho que umas 3, nutricionistas. Caramba, que legal. Então, você começou a atingir um público que você nem imaginava, né? Que eu nem esperava. Que né? legal. Então eu falei, nossa, então eu acho que para você ter certeza que um projeto, eu tenho isso comigo, né? Para você ter certeza que um projeto é um projeto que tinha que acontecer, é isso, é a resposta, é o feedback, é como ele vai pro mercado e como que as pessoas recebem, né? Então isso para mim foi um sinal de que eu fiz uma coisa bacana na vida, né? Você lançou algo e retornou maior do que você...